O áudio tá desligado aí, viu? O seu áudio tá desligado. Galera de casa, obrigado pelos avisos, tanto no final da aula quanto no microfone, tá? Valeu aí pelo cuidado e pela delicadeza. Obrigado. Oi, irmão. Conheço o Caio desde que ele tinha um curso desse tamanho aí que ele tem agora. Cabelo de cuia. Desse tamanhozinho assim. Cara, olha só. Então, mano, a primeira coisa que ele propõe, então, é essa ideia de uso de usos. Faltava uma explicação de como que isso ia passando para frente. Aí, cara, pro Lamarck, a gente, então, cara, essas características que a gente adquiria ou perdia ao longo da vida, elas iam sendo incorporadas pelo organismo, cara, e aí elas passavam para a próxima geração. E é isso que ele está chamando aqui como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Mesmo sendo um termo grande, cara, assim, ó, transmissão das características adquiridas. Então ele está pensando na ideia de que aquilo que a criatura adquiriu ou perdeu ia para a próxima geração. E tá, mas a teoria faz 200 anos. Ela tá certa? Então, foi assim, ó. Ela ficou certa durante um tempão, aí depois, quando o Darwin propõe as ideias dele, a gente, Lamarck estava errado demais, e eu vou bater um papo com vocês mais adiante, que tem uma galera fazendo assim, ó. Galera, então, da mesma forma que a gente teve que revisar os trabalhos de Darwin, se a gente reolhar para os trabalhos de Lamarck, tinha muita coisa nas coisas que ele comentou na época dele, que apesar dele não ter como explicar, eram ideias que faziam sentido nos dias de hoje. Assim como existe neodarwinismo, tem uma corrente dentro da comunidade científica que está tentando trazer uma ideia que a gente chama de neolamarquismo. Vamos bater um papo sobre isso. Manos, aí o rolê aqui é o seguinte. Ele faz essas duas proposições e essas duas ideias acabam sendo aceitas pela comunidade científica e durante muito tempo é isso aqui que explica a evolução. O que eu vou fazer agora? Vamos exemplificar. Como que aconteceria a evolução de uma determinada criatura aos olhos de Lamarck? Vocês vão perceber que vários dos termos que a gente vai usar daqui para frente, cara, são expressões que a gente cresce ouvindo. Mesmo em documentários tipo Discovery Channel, National Geographic, Globo Repórter, a ideia lamarquista, a explicação lamarquista para a mudança nos seres, cara, ela foi uma ideia que foi aceita e durou tanto tempo porque ela faz muito sentido lógico, apesar dela não bater exatamente com a realidade. Pensa só, eu vou pegar um exemplo que é um exemplo clássico dentro de biologia, que é a ideia de resistência a medicamentos antibióticos por bactérias. Então, é o seguinte, o Lamarck nunca falou sobre isso, mas se a gente fosse pegar como que as bactérias ficaram resistentes aos antibióticos e fosse explicar isso pela filosofia lamarquista, seria a ideia do seguinte, o uso de antibióticos foi deixando as bactérias mais fortes, mais resistentes. A bactéria que não morria ia ficando mais resistente ao antibiótico. E aí, esse ir ficando mais resistente, ela ia passando essa característica adquirida para a próxima bactéria, para a próxima bactéria, para a próxima bactéria. Nota que faz assim, faz sentido, cara. Faz muito sentido, uma série de motivos lógicos. Então, vou pensar a ideia de presas e predadores, por exemplo. Se a gente fosse capaz de medir a velocidade, provavelmente os guepardos há 100, 200, 300 anos, talvez fossem mais lentos. Eles estão ficando cada vez mais rápidos, porque as presas também vão ficando mais rápidas, aí o guepardo, ao longo da vida, correndo atrás do outro, cara, vai incorporando algumas melhores características musculares. O filhote dele não necessariamente nasce mais rápido, mas nasce com o potencial adquirido, saca? Seria mais ou menos como a ideia de você, tipo, cara, malhei até trincar, travadaço, e aí o seu neném nascesse com o potencial para continuar dando antes. Não significa necessariamente que o nenenzinho fosse nascer travado, mas seria mais ou menos a ideia de que se ele resolvesse começar a fazer o mesmo tipo de malhação que você, o tempo que ele levaria para poder chegar onde você chegou seria mais curto. Ninguém nasce igual. Cara, a ideia faz um sentidão. É igual a questão do siso, porque tem gente que nasce com siso. Tem gente que já nasce sem e não cresce. É uma evolução humana? Existe um aspecto de evolução aí, nós vamos trocar uma ideia sobre o siso, e aí se a gente fosse conversar sobre o siso na visão filosófica lamarquista, seria uma ideia de
o desuso do siso, porque hoje em dia o alimento é mais amolecido, as técnicas de culinária permitem a gente amolecer os alimentos duros, então a gente não precisa mais tanto do siso. Por desuso, o siso está sumindo. Seria essa a ideia. O que eu quero que vocês prestem atenção nesses exemplos, e eu vou deixar isso anotado aqui do lado. Vou deixar registrado isso aqui. Eu vou continuar aqui do lado, queridos, como eu disse para vocês, porque minha página terminou. Então, se eu preferir ir descendo, para mim, em paz. Cara, todas essas ideias do Lamarck, elas pressupõem... Se eu fosse até aqui, pagando, eu mexo o celular de lugar. Elas pressupõem algumas ideias, cara, que estão relacionadas à ideia do seguinte. Olha só, para Lamarck, a adaptação... O senhor passa no meio. Super. Cara, para o Lamarck, a adaptação está acontecendo no indivíduo. Eu me mudei para uma região da Sibéria, muito frio, muito frio. Com o passar das décadas, eu vou percebendo que os pelos do meu braço estão ficando mais grossos. Sabe? Eu estou fazendo um exemplo aqui hipotético, mas na explicação lamarquista, a mudança está acontecendo na criatura. A criatura foi ficando resistente ao veneno de cobra, de tanto ir levando picada de cobra e não morrer. Ele foi ficando cada vez mais resistente. Ficou? Então, filosoficamente falando, ele está pensando nessa adaptação do indivíduo. Outra ideia que a gente pode tirar das ideias de Lamarck é que, para ele, e aí eu vou ler para a galera que está em casa, a evolução, que é o processo de mudança, ela tem uma finalidade. O que eu estou chamando de finalidade? A mudança, ela acontece para resolver algum problema que a criatura tem. Então, eu vou pegar esse exemplo do humano que mudou para um lugar que está frio. A criatura migra para um lugar que é um ambiente bem mais frio, e aí nesse ambiente bem mais frio, o corpo dela, em resposta à dificuldade ambiental, vai engrossando os pelos. Ficou? Então, o que eu estou chamando de evolução com finalidade? O processo de mudar é uma resposta a alguma dificuldade que o ambiente tem, que a criatura tem no ambiente em que ela está. Beleza? Isso aí que entra a seleção natural? O Darwin, que é o próximo que a gente vai conversar, ele propõe uma ideia diferente exatamente em relação a esse ponto. A seleção natural, você está certo, ela vai entrar exatamente nesse ponto, mas com uma ideia contrária a isso que está sendo dito aqui. Tá? Então, queridos, nota assim, ó, a bactéria ficou mais resistente porque ela estava num ambiente com antibiótico. Então, ela está num ambiente com antibiótico e para que ela não morra, ela desenvolve resistência. Então, nota que a ideia filosófica é que o processo de mudança está acontecendo com algum direcionamento. É quase como se a criatura fosse capaz de direcionar a mudança que ela vai sofrer. Para poder finalizar esse trecho, eu vou pegar e escrever assim, ó. Problema. Aí esse problema aqui, você pode pensar num desafio que a criatura tem, tá bom? Qualquer que seja esse problema. Aí, desse problema aqui, ocorre a mudança, que é a evolução. E aqui já vai ficar bem no limite para a galera, eu vou arrastar a câmera para cá. E aí, queridos, isso aqui vai promover a adaptação. Deixa eu deslocar aqui um pouco a câmera. Não sei se não. Para a galera que está em casa, o último trechinho ali embaixo está escrito de roxo, laranja e verde. Dá para vocês lerem? Está escrito problema, evolução e adaptação. É para ver. Valeu. Então, é essa ideia, tá? Para Lamarck, então, as criaturas têm dificuldades e o organismo delas reage a essas dificuldades para elas poderem sobreviver. Então, a evolução está acontecendo em cada indivíduo e ela tem um direcionamento. A evolução acontece em razão de alguma coisa, em função de alguma coisa. Lamarck terminou. Pelo menos a parte que nos é cobrada no ensino médio. Ele publicou mais um monte de outros trabalhos relacionados à zoologia e à botânica também, mas que não tem uma relevância histórica tão quanto se teve.
Queridos, tem uma outra questão que é importante sobre Lamarck, eu já vi isso aparecer em vestibulares. Uma das grandes importâncias dele, cara, é exatamente a ideia dele ser o primeiro, um pioneiro que propõe tanto certo ou tanto errado, assim, para a época, ele convenceu a comunidade científica daquela época. Então, ele propôs uma explicação que tivesse um sentido lógico, tivesse um sentido biológico, que não fosse sobrenatural. Tá? Então, a gente atribui esse pioneirismo ao Lamarck. Filhotes, vamos bater um papo sobre Darwin e provavelmente o restante da nossa aula toda a gente vai ficar com o Darwin. Manos, o Darwin, ele é inglês. Tem alguns detalhes biográficos que eu vou precisar acrescentar aqui para poder fazer você entender o contexto do trabalho dele. E ele é uma coincidência, mas ele nasce nesse ano aqui. Quando o Darwin publica o trabalho dele, A Origem das Espécies, é 1859, 50 anos depois. Então é extremamente injusto fazer Lamarck versus Darwin. É mais ou menos como você fazer Albert Einstein versus Stephen Hawking. Saca? Eles têm um hiato de tempo entre ambos. Quando o Darwin se torna adulto, se torna um cientista e um pesquisador, um descobridor, ele tem a favor dele o fato dos trabalhos do Lamarck já terem sido todos analisados, questionados, algumas coisas validadas, outras coisas jogadas de mão, né? Deixa eu fazer um comentário. A base, né? Foi o primeiro, o outro não tinha nada para si. Exatamente. Tem um outro lance sobre o Lamarck aqui que ele tem importante, cara. O Lamarck, ele fica cego ao longo do tempo, principalmente pelo uso dos microscópios. Os microscópios daquela época não usavam lâmpada, usava luz solar. Ele já era um sistema de lentes e espelhos, mas que usava luz solar. Então você sentava perto de uma janela onde batia a luz do sol, olhava ali, mas você ia usando os espelhinhos, cara, para poder a luz do sol bater e refletir, e você mandava aquilo direto dentro do seu olho. E aí ele ficou cego. E aí eu já vi alguns materiais dizendo que a comunidade científica da época passou a ridicularizar o Lamarck. Tipo assim, Lamarck, mas você usou tanto seu olho, por que você não enxerga uma malária? Tá aí, ó, você é cego. Não dá para saber qual era o nível de zoeira, mas existem registros históricos que, já na época em que ele estava vivo, algumas das ideias dele começaram a ser questionadas, sabe? Só que, assim, questionava e, assim, beleza, mas você está questionando, então apresenta alguma coisa aí. E não tinha nada melhor para poder explicar. E em ciências, pelo menos em ciências naturais, química, física, biologia, não existe muito, Cris, na prática esse lugar. Eu não tenho para poder dizer que o seu método está errado, dizer qual é o método certo. Eu posso apontar, se cara, o seu método é errado por causa desse motivo, desse motivo e desse motivo. Saca? Cara, eu posso falar para você que esse medicamento aqui não funciona para ele tomar, porque nesse experimento que você fez aqui, a dose que você usou ela é cavalar. A dose que você usou, cara, está 14 vezes mais alta que a dose máxima recomendada. Então, para esse medicamento que você está me sugerindo ter esse efeito que você está contando aí, eu teria que tomar uma dose que provavelmente seria letal para mim. Entende? Assim, você tem como questionar sem necessariamente ter propor. Mas na época, você sabe. Manos, o Darwin, ele é inglês, ele é aristocrata, é de uma família com posses, com grana. Ele já tinha uns 2 cursos superiores, já tinha 2 cursos superiores, se eu não estou equivocado, é de geologia. O avô dele também é geólogo, chama Erasmus Darwin. O avô dele é paleontólogo. E, se eu não estou equivocado, cara, ou é direito ou teologia. Mas eu acho que é direito. Eu vou explicar por quê. Naquela época, cara, ainda era muito comum você ter nas famílias, cara, tem vários filhos, coloca um desses moleques aqui para ser eclesiástico, para entrar com carreira dentro da igreja. Porque ela ainda tinha uma força política muito grande. Tem ainda até os dias de hoje em algumas comunidades, em algumas culturas. E aí, até onde eu sei, o Darwin não queria. Ele não queria seguir carreira teológica, saca? E aí o avô dele, cara, faz uma coisa que nesse período que vocês estão vivendo agora era só o que cada um queria. O avô dele faz assim, Darwin, vai se encontrar na vida, tá aqui, ó, um cartão black, sem limite, vai fazer um cruzeiro, aí você passeia, tira um ano sabático aí, você viaja, se encontra aí, depois quando você voltar, você decide o que quer, sabe? Ele ganha basicamente um cruzeiro, cara, do avô, a bordo de um navio comerciante que chama Beagle. Manos, o ano sabático dele durou quase 6 anos, 5 anos e uns quebrados, mano. O navio sai de Londres, aí ele vem aportando por algumas cidades europeias, ele vem aportando por várias cidades mercantes ao longo da costa da África, dá a volta na costa da África, aí ele passa pelas Índias,
passa na Austrália, ele visita o Brasil, tem relatos de quando teve aqui, conheceu o Rio de Janeiro e a Amazônia, saca? Então, caras, o que acontece? E se você olha pela época, o trabalho dele é de 1859, a gente ainda está com escravidão, né? É uma das coisas que ele fala muito, quando ele vem ao Brasil, que ele mais fala é sobre o tanto que ele ficou deslumbrado com a biodiversidade da Amazônia e o tanto que ele ficou chocado com a questão da escravidão e mais, porque no período em que ele nasceu, a Inglaterra já tinha... O Brasil foi um dos últimos, continuou monarca. Isso, foi um dos últimos, mais ou menos, a abolir. E aí, queridos, nesse sentido, mano, o que acontece? Assim, eu vou resumir mais ou menos a história, porque são 5 anos, cara, então tem muito registro, relato, material publicado. Vou resumir o rolê. Darwin, cara, enquanto vai passando pelos lugares, ele vai fazendo um trabalho meio de naturalista. Ele chega num lugar, contrata um guia local, aí o navio vai ficar atracado, cara, às vezes vai levar um tempo até descarregar o que tá, carregar com outras mercadorias, às vezes tá esperando outras mercadorias chegarem do interior pro litoral. Então ele vai chegando nos lugares e ficando algum tempo. Nesse algum tempo que ele vai ficando, cara, ele estuda a biodiversidade local, sabe? E aí, até onde eu sei, ele vai reunindo informações. Quando ele volta, 5 tantos anos depois, cara, ele tem um monte de rascunhos e material que ele documentou e ele começa a virar uma máquina de publicação científica. Porque ele tinha material pra caramba, cara. Então, desde material para poder... esse artigo que eu estou publicando para descrever uma espécie de uma orquídea que eu achei na América do Sul. Eu batizei ela de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um desenho, até materiais de correlação. E a gente costuma dizer, cara, que o Darwin, uma das coisas que talvez tenha despertado um olhar para ele, dele, né, que outros naturalistas não tenham tido antes, é exatamente porque ele não era naturalista de formação, ele era geólogo. E aí, muito dos trabalhos do Darwin foi de análise de fósseis em rochas. Quero lembrar a vocês um rolezinho bem simples da geografia, caras. A gente trabalha na geografia com 3 grandes categorias de rochas. As ígneas, que é a mesma coisa que magmática ou vulcânica, é basalto, granito, é desse tipo de rocha aqui. As sedimentares e as metamórficas. As metamórficas são rochas que foram formadas no interior da crosta, aí a crosta terrestre continua apertando elas, submetendo elas sobre altíssima pressão e temperatura, e aí as características físico-químicas delas mudam, tipo o mármore, o gneiss, que é aquela rocha que forma o Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro. Tá? E existe outro grupo de rochas aí, que são as sedimentares. Lindões, é exatamente nesse grupo de rochas aqui que os fósseis se formam, porque elas são as rochas que, de maneira geral, se formam na superfície. Algumas rochas ígneas podem se formar na superfície também, como quando um vulcão entra em erupção, ele derrama magma, aí essa lava solidifica, pronto, aquilo ali você tem basalto, naquele lugar ali. Só que não vai ter ser vivo existindo lá dentro do magma, pelo menos até o que a gente sabe, a temperatura é incompatível com o que a gente chama de vida, sabe? Aqui, as rochas sedimentares são formadas na superfície, como o próprio nome está falando, cara, por acúmulo de sedimentos. O que eu quero te lembrar? Essas rochas, quando chegam na superfície, essas aqui também, quando chegam na superfície, vento, chuva, sol, gravidade, seres vivos vão desgastando essa rocha. A gente chama esses processos de intemperismo. E aí essas micropartículas, elas podem ser levadas por água da chuva, pelo próprio vento. Se ela acumular, essas partículas acumularem em um lugar e endurecer de novo, isso forma uma rocha do tipo sedimentar. O argilita, desse jeito, arenito, são exemplos de rochas sedimentares. E por conta do tipo de processo de formação, ela é o único grupo de rochas onde os fósseis se formam. Antes mesmo de existir esse esquema de utilizar a física nuclear para poder estimar quanto tempo uma determinada estrutura existe, os geólogos utilizavam um sistema de camadas. Então, não sei se já aconteceu de você estar viajando, aí você está passando pela estrada, você vê um rochedo assim, ele tem as linhas assim, cara. Elas não são exatamente perfeitas, elas são um pouco irregulares, mas dá para você ver que a rocha é formada por um monte de camadas. O que os geólogos faziam, cara? Eu não sei exatamente quais são os processos, porque eu não tenho informação geológica, né? Mas eles estimam a idade das rochas pela quantidade de camadas que ela tem e pela composição de cada camada, pela composição química de cada camada. E aí, manos, o que acontece? Provavelmente, e aqui eu estou especulando, provavelmente pela formação de geólogo do Darwin, isso dá para ele um olhar para essa parte de rochas, um olhar comparativo para essa parte de rochas, que um botânico não teria, que um zoólogo não teria. Tá? Beleza, eu vou tentar sintetizar ainda mais a história para poder escrever os tópicos do Darwin. Mano, ele chega e começa a publicar um monte de trabalho.
E aí ele tem os amigos mais próximos, que também são cientistas, mais físicos, químicos, filósofos, psicólogos, enfim. Quando o Darwin começa a discutir sobre os caras com a ideia de evolução, uma das ideias que Darwin trazia junto com as ideias dele, cara, era a ideia de ancestralidade comum. Essa ideia de ancestralidade comum é a ideia de que, para Darwin, as criaturas que existem agora são derivadas de ancestrais similares no passado. E aí, se você for voltando, o esboço que ele desenhava, ele fazia um esboço que a gente chama de árvore da vida. Ele fazia um desenho ramificado, assim, ó, os rascunhos dele, uns tracinhos assim, onde ele indicava as espécies. Você acha isso com facilidade no Google Imagens, uma transcrição original. E aí, qual que era o rolê? Os amigos do Darwin, cara, falaram pra ele assim, ó, mano, esse trem vai dar ruim, não publica esse negócio não, porque nós estamos vivendo um período histórico, queridos, que a ciência e a cultura, extremamente humanista, extremamente voltada para o ser humano, é uma criatura muito especial. Aí, assim, os amigos desencorajaram o Darwin a publicar as ideias sobre a evolução dele. Então ele foi publicar outras coisas. Análise de fóssil, descrição de novas espécies, um monte de treco. Eis que em algum momento da vida dele, cara, não sei exatamente a época, mas chega um trabalho para ele poder analisar, Darwin vai ficando famoso, vai publicando tanto trabalho que o nome dele vai ficando conhecido na comunidade científica europeia. Então eu fui pensando, cara, que deve ser mais ou menos tipo, sei lá, pensa que ela é uma produtora musical. Ela lança vários, sei lá, DJs, MCs, por exemplo. Penso tanto de demo que ela não deve receber para ter que analisar, saca? Então, devia ser bem parecido. Tanto que a biblioteca desses caras tinha os livros particulares deles e tinham também um monte de trabalhos que eles recebiam. Alguns trabalhos, às vezes, chamavam atenção, alguns trabalhos, às vezes, não tinha nada a ver com o que a pessoa estudava, mas na comunidade científica a gente tem um rolê que acontece até os dias de hoje, cara, que é assim, ó. Se esse cara que é um cientista renomado, ela aqui também é um cientista renomado, e eu quero começar o rolê, às vezes, cara, eu escrevo um trabalho, por exemplo, e aí, cara, você pode analisar meu trabalho, você pode analisar meu trabalho, corrigir ele, comentar, tudo mais, e a gente publica junto. Se eu publico meu trabalho, às vezes no meu nome, dizendo que foi revisado por 2 cientistas que tem mais nome na comunidade científica, isso é um up, né? Seria mais ou menos como um cantor mais famoso chamar para gravar alguém que está começando. É bem a mesma relação. Isso ainda acontece muito dentro da comunidade científica, dentro de universidades, sabe? Mano, aí o que acontece? O Darwin recebe um trabalho de um cara que chama alguma coisa Wallace. Eu não sei qual é o primeiro nome do Wallace. O Wallace, cara, quase nunca é citado pelos materiais didáticos. Quase, assim, o nome dele é um desses nomes que se apagou da história, saca? Mas no material que ele recebe, cara, o Wallace é um cara que também é inglês, também viajou o mundo numa situação diferente da do Darwin. Ele era um ferrado de dinheiro, então ele ia para os países tropicais colecionar concha, insetos, sabe esses quadros, um monte de inseto pregado? Ele montava esses trecos, voltava e vendia na Europa. Aí você era, sei lá, você era um ricão lá, você tinha um quadro desse na sua casa, um lugar que você nunca tinha ido, você recebeu o povo da sua casa, você ficava contando mentira de esse aqui, quando eu capturei, essa criatura, enfim. Bem essa vibe, saca? E aí, cara, ele manda um trabalho e fala assim, ó, então, eu visitei alguns dos países que você visitou, e aí, isso aqui são falas minhas, né? Mas basicamente, no trabalho dele, ele estava tendo um insight muito perto do insight do Darwin. E aí os amigos falam assim, Darwin, então, agora, mano, se você não publicar, você vai perder a teoria, porque esse cara tá com um lance pronto, né? E aí, caras, mora um monte de teorias conspiratórias. Tem uma galera que fala que a ideia ela é do Wallace e o Darwin surrupiou, saca? E aí vai ter uma outra galera que defende, tipo assim, cara, tem muitos rascunhos do Darwin que vão, tipo, mostrar que ele já tinha as ideias nesse sentido. E eu vou fazer um outro parênteses aqui, né, aproveitar que eu estou contando historinha. O relato biográfico do Wallace, de como que ele chegou nas conclusões que ele chegou a respeito de seleção natural, cara, é completamente insano, cara, é completamente sem noção. O Wallace contraiu malária aqui no Brasil. Aí lembra que ela é uma doença de protozoário, que é transmitida por um pernilongo, e a pessoa tem uns episódios de febre, ferrado, né? O protozoário se prolifera dentro das hemácias, aí de tempo em tempo eles estouram um monte de hemácias, aí a imunidade da pessoa cai, então as febres com calafrio. E aí o pessoal descreve que em algumas das situações, algumas dessas febres são delirantes. E que tem o lance da malária, rola uma vibe do seguinte, a pessoa tem um negócio de febre, aí passa uns meses,
quando os protozoários saem dentro das hemácias, estourando elas de novo, tem uma recaída. Então você fica tendo crises. Seria tipo isso, tá? A biografia do Wallace, cara, fala que num desses episódios de tá desorientado por conta de febre, ele rascunhou uns negócios, aí não morre, tipo assim, no outro dia, vai lá sacar o tempo que ele escreveu assim. Não tô zoando, cara. Você pega a própria biografia dele, fala que, tipo, o insight de evolução que ele teve foi durante uma febre delirante de malária. Que doideira. E ele estava em Madagascar quando fez isso e quando mandou o trabalho para o Darwin. Qual é o rolê, queridos? A proposta do Darwin é que eles publiquem juntos. O Darwin, tipo, cara, então, eu estou trabalhando com a mesma ideia, isso aqui são os meus rascunhos, isso aqui, não quer publicar junto? Mano, pro Wallace era muito negócio, porque o Darwin era muito famoso. Saca? E o Wallace era um cara que não tinha grande expressividade na comunidade científica. E aí é publicado o livro A Origem das Espécies, né, em 1859, no nome do Darwin. Ele fala que é a teoria dos dois, mas o nome do Wallace some na história. A gente praticamente não ouve falar sobre o Wallace, e eu estou citando ele porque eu já vi questão de vestibular, cara, falar sobre a teoria de Wallace e Darwin, e aí aluno fazia assim, quem que é esse Wallace? Nunca ouvi falar dele. Então, se eventualmente em algum lugar aparecer, tá, você pode pensar nele como um colaborador das ideias darwinianas. Beleza? Tranquilo até aqui? Desculpa. Nesse trecho, cara, a gente vai fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui, de separar as principais ideias. Mas eu precisava te dar esse briefing histórico, pra você ter uma noção mais ou menos de onde que as ideias do Darwin vieram, por que elas tiveram relevância dentro da comunidade científica, tá? Eu vou apagar esse trecho aqui no quadro, então se eventualmente a galera de casa quiser printar, diga. Pode ir? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui para ver se eu não perdi nada. Beleza. Vou apagar aqui e... Pesadinho, licença. Oi? Perdão. Dá mais, vamos começar a parte de tarde. O fixismo é só uma ideia de que a natureza era a mesma ao longo do tempo. Tá? A evolução vem como uma ideia que contrapõe o fixismo, propondo a ideia de que os seres vêm sofrendo mudanças com o passar do tempo. Filhotinhos, essa data aqui, cara, eu estou colocando só para você ter uma referência de orientação na linha do tempo. Tá? Não precisa memorizar isso. É a data da publicação do trabalho dele. Da mesma forma que eu coloquei a data de publicação do trabalho do livro principal do Lamarck, esse aqui é quando Darwin publicou A Origem das Espécies. Mano, eu vou sintetizar as principais ideias. Olha só. A visão darwiniana, ela difere um pouco da visão lamarquista em alguns aspectos. Um deles é o seguinte, olha só. Para Darwin, as criaturas são diferentes entre si. Constatado. As criaturas são diferentes entre si. Mesmo seres de uma mesma família, filhos dos mesmo pai, mesma mãe, mesmo irmãos biológicos, completamente biológicos, apresentam diferenças entre si. Então, uma das coisas que Darwin reconhece, cara, é que os seres apresentam variabilidade. Tanto em aspectos, eu vou começar pelo nível visual, sabe? Tem famílias que têm assim, 14, 15, 16 irmãos e você, lógico, depois de conviver com eles, consegue discernir um do outro, diferenciar um do outro. E, no entanto, eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, ele reconhece que entre os organismos existe variabilidade. Viajando ao longo do mundo, cara, uma outra coisa que o Darwin percebe é que aquela ideia que durante um tempo estava dentro da humanidade, que a natureza é harmônica e o humano que vai lá e causa desordem, essa ideia ela não faz sentido, cara. Não existe harmonia na natureza. Não tem uma criatura assim, eu sou uma presa, eu entendo meu papel biológico.
vai lá, manda ver que eu tô aqui é para isso. Cara, cada criatura luta até seu último instante de fôlego para poder sobreviver. E aí, essa sobrevivência, em alguns ambientes ela é mais tranquila, mas na maior parte dos ambientes, cara, as criaturas encontram um tipo de relação ecológica que faz com que ela dispute os recursos daquele ambiente em que ela está com outra criatura. Às vezes da mesma espécie que ela, às vezes com a galera da mesma espécie e com outra criatura de espécies diferentes. Como é que é essa relação ecológica mesmo de disputar recursos? Competição. Então, Darwin, cara, saca a ideia de que os seres vivos, cara, competem entre si pelos recursos que são necessários para manter eles vivos. Tipo, espaço, tipo, alimento, por exemplo. De certa forma, se defender de parasitas e também de predadores. E aí, cara, o Darwin, como eu estou te dizendo, como eu comentei anteriormente, a filosofia de cada pesquisador vai interferir na visão de mundo dele. Tem um cara na geografia que vocês estudam que chama Thomas Malthus. Malthus era aquele cara que falava assim, gente, a sociedade vai dar ruim. Vai dar ruim. Nós estamos expandindo em PG e a produção de alimento está expandindo em PA. Vai colapsar. Vou fazer um parênteses aqui. Graças à biotecnologia, chupa Malthus. Hoje em dia a gente produz muito mais alimento do que a gente precisa. Assim, a fome, ela é um negócio nos lugares em que ela acontece com as coisas. Tipo assim, ó, em relação à disponibilidade de alimento, tem alimento estocado e guardado para alimentar a população humana muito excedente. Mas, na época que o Malthus faz essas proposições, a gente não tinha as técnicas de agricultura que nós temos hoje. A gente não tinha as técnicas de pecuária que a gente tem hoje. Não tem transgênicos, por exemplo. Então, na época que ele fez essa ideia, é a época que essas ideias inspiram o Darwin. E aí ele pensa na mesma ideia atribuída a outros organismos vivos. Cada organismo chega no ambiente, começa a se prolifera até um tanto, cara, que os recursos começam a ficar limitados e até escassos. E aí isso intensifica a competição entre eles. Caras, se os seres são variados entre si, não são mais altos, não são mais baixos, não são mais rápidos, não são mais lentos, uns aguentam fazer mais esforço físico, outros aguentam menos, uns são mais espertos, outros são menos espertos. Se os seres são diferentes entre si e eles competem, essa competição não é de igual para igual. Não existe igualdade de competição na natureza. Nenhuma criatura vai dizer assim, você vai poder pegar vocês. Você é o menorzinho, vai na frente. Pode ir. Isso. Vamos lá. Aqui. Agora vai, sai o segundo aí. Tô indo, eu tô indo. Cara, as criaturas caçam por emboscada. Se ela puder, ela caça pro filhote, saca? Porque ele tem menos meios de se defender. Então, não existe igualdade. Pelo contrário, cada criatura tira vantagem de toda a superioridade que essa criatura tiver e puder. Algumas vezes essa superioridade ela é individual, mas no reino animal é muito comum que essa superioridade se manifeste quando você tem bandos, grupos, né? Galera de casa me acompanhando de boas? Então, caras, eu tô de olho aqui, né? Tá no chat. Qualquer coisa, só chamar caso vocês escrevam alguma coisa e eu não veja. Linditos, então ele reconhece essa ideia de variabilidade e reconhece essa ideia de competição. Meus amores, o que Darwin começa a sacar, observando o comportamento das criaturas, é que essa competição ela não é somente por recursos para se manter vivo, ela é também pela oportunidade de acasalamento. Observando répteis, observando aves e observando mamíferos, Darwin começa a testemunhar um monte desses rituais de acasalamento, a gente chama de rituais de corte, sabe? De corte e acasalamento. E aí, esses rituais, eles variam demais na natureza. Variam tanto, e isso chama tanta atenção do Darwin, que ele, à parte, escreve um livro chamado Seleção Sexual, falando sobre os rituais de acasalamento que ele testemunhou, que ele entendeu, que ele compreendeu. E nota que, assim, todos esses rituais de acasalamento é uma visão humana sobre o ritual. Às vezes a gente conseguisse se comunicar diretamente com o bichinho, né? O bichinho fala, vocês entenderam tudo errado, vocês são muito não corretos. Mas é a visão humana sobre o ritual. O que acontece? Vou citar alguns exemplos bem curtinhos. Darwin começa a observar que em aves é muito comum a fêmea ter a coloração do ambiente, camuflagem, que é uma forma de adaptação, nós vamos falar sobre ela, e o macho apresentar uma coloração que é totalmente distinta da vegetação, do rochedo, do lugar que a criatura mora. E aqui a tendência só fazer assim pro Darwin, cara, isso não faz sentido, porque esse bicho ele não se esconde bem. Esse bicho aqui ele é muito mais vulnerável
a ser encontrado, a ser morto. Outra, nesses rituais que os bichinhos fazem serenata, né? Fica lá cantando, cantando, cantando. Mano, a maior parte das criaturas da natureza vivem em ambiente em que os predadores estão ali. Você pega a comida, mano, e vaza em silêncio. Aí você vai ficar lá, agora eu fico. Tipo, por quê, cara? Tipo assim, pra Darwin era um rolê assim de cara, isso não faz sentido, a criatura tá aqui. Se eu sou o predador dessa criatura, durante esses períodos de acasalamentos deles, é um prato cheio pra eu poder vir pra cá achar os bichinhos, porque os machos estão tudo aqui dando bobeira. Aí o Darwin, cara, tem a sacada que... Pra fazer o quê? Tipo, eu poderia vir aqui... Se eu sou o predador dessas criaturas, durante essas fases de acasalamento, é muito tranquilo achar os machos. Porque estão tudo cantando, exibindo as penas, fazendo dancinha, saca? E aí, caras, o que o Darwin, a sacada que ele tem, é que é exatamente essa mensagem que os machos estão passando para as fêmeas. Tipo assim, fia, aqui, ó, eu não camuflo nesse ambiente aqui, eu tinha tudo para estar morto, eu não tô, sabe por quê? Porque eu sou foda. Saca? Minha cor, cara, eu sou cintilante, eu brilho neon, saca? Eu tenho todos os motivos para ter sido devorado, e eu não fui. Eu sou foda, cara, vamos fazer uns filhotes que vai dar certo. Tá? É lógico, meus queridos, que essa é uma visão humana do processo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que existem algumas espécies de pássaros que exibem parasitas, tipo carrapato. Aí as fêmeas escolhem os machos, cara, por número de carrapato, quem tem mais, saca? E a lógica é a mesma. Eu tô aqui exibindo minha vulnerabilidade, eu tô infestado de carrapato, era pra eu estar doente de cama ali, ó. Mas tem 4 dias que eu tô aqui, serenata aqui, ó. Com esse tanto de carrapato. Porque eu sou foda, saca? E aí, mano, assim, ó, um aluno ano passado perguntou assim, Paladinho, mas por que as fêmeas? E aí essa pergunta, ela não foi respondida na época do Darwin, mas uma resposta que faz algum sentido biológico para nós nos dias de hoje, rapidito, eu vou derrubar e entrar novamente, tá bom? O senhor acaba meio de 40, O Célio tinha comentado comigo que ainda ia mais uns minutinhos nessa de hoje. Vou derrubar ela aqui e entrar novamente, ok?